vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Chicos, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es empezar una conversación. Como vas a hablar com um nativo? Como empezar? Como que a gente começa? Como que puxa papo? Como que a gente faz para realmente conseguir conversar e falar em espanhol para quebrar aquele gelo, sabe? Porque quando você não conhece a pessoa, você fica meio resistente, né? Ah, como é que eu vou falar com ela? Ah, será que ela não vai achar meio estranho? Será que tá certo falar desse jeito? Será que eu não vou passar vergonha? Passa mil coisas na cabeça da gente antes das primeiras palavras ali em espanhol. Então, nessa live eu quero ajudar vocês com isso, a deixar já algumas frases que são muito úteis. Buenas? Me conta aí vocês, como que é para vocês realmente iniciar uma conversa? Vamos imaginar a situação que você está viajando e que você foi para o Chile. Vamos pensar lá no Chile. E aí? Você está num hotel, num hostel, numa pousada, aonde você gostar de se hospedar. Um Airbnb também pode ser. E aí você quer conversar, você quer colocar em prática todo o seu espanhol. Como que você quebra esse gelo por não conhecer a pessoa? Então, aqui, quando você já sabe o que falar, você já sabe as alternativas que você tem para puxar papo com aquela pessoa, fica muito mais fácil. Você fica muito mais confiante, não fica passando mil coisas na cabeça. Ai, meu Deus, eu vou errar. Ai, não é assim. Essa palavra tá certa, a pronúncia é assim, se diz dessa maneira, aqui no Chile eu posso falar assim. Não tem nada disso. Você simplesmente usa o teu conhecimento do espanhol e engata essa conversa. E é isso que eu vou mostrar para vocês, várias opções de realmente começar a conversar com eles. E aqui, uma das coisas que eu quero que vocês prestem muita atenção, é algo que eu falo em todas as lives, em vários vídeos, mas ainda tem gente que não se atenta a isso, que é a diferença entre o espanhol formal e o espanhol informal. Então tem maneiras de você cumprimentar que são formais e tem maneiras informais. Se você chega para uma pessoa cheia de formalidade já de cara, você já afasta aquela pessoa. Você já não consegue engatar uma conversa. Então, aqui eu vou mostrar várias maneiras informais, 100% informais, para você usar no teu dia a dia. Para você usar numa viagem, para você usar na rua, para qualquer conversar, fora de um ambiente formal. Então, prestem bastante atenção nisso, porque a formalidade do espanhol, a formalidade com que o espanhol é apresentado para os brasileiros, causa uma barreira imensa de comunicação. Pense comigo, você tá ali, um brasileiro tá te pedindo uma informação, tá viajando, não conhece a tua cidade, e ele vem e fala com maior formalidade: o senhor poderia me informar onde eu encontro um restaurante? Você vai engatar numa conversa com essa pessoa? Você já vai ficar com aquele pé atrás, você fala: nossa, pra que tudo isso? Por que ele tá falando assim comigo? E você já fica receoso. Só que o problema é que as pessoas não percebem que exatamente essa situação acontece dentro do espanhol. Se você trata a pessoa com formalidade, a tendência é que você afaste ela de você. Claro, se você está num ambiente informal. Agora, se você está num ambiente que exige formalidade, seja formal. Mas é o que acontece raríssimas vezes. Então, bora aprender espanhol de verdade? O espanhol que é falado pelos hispanos no dia a dia, que você realmente vai usar? Então fica comigo até o final da live, já deixa aí separado o teu caderno de espanhol para anotar todas essas palavras, essas frases, na verdade, que eu vou passar para vocês. Certo? E aqui, eu queria muito contar para vocês como é que isso aconteceu comigo, né? Porque quando eu fui morar fora, eu só sabia dizer: olá, como estás? Foi só isso que eu aprendi. Então eu falava o tempo inteiro: olá, como estás? 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 Tipo, era só isso que eu sabia falar, era só assim que eu conseguia chegar numa pessoa para conversar. E já fica a dica aqui, já no começo da live: olá, como estás? Não é a melhor forma de você chegar e abordar uma pessoa, um nativo, para conversar.
Então, eu tenho certeza que você já sabe disso, olá, como estás? E provavelmente você achava que era uma boa maneira de chegar e conversar com a pessoa. Não é. Não é a melhor. A gente tem várias outras. Eu não tô dizendo que tá errado. Presta bem atenção nisso. Não tá errado. Tá 100% correto. Mas tem formas muito melhores de você fazer isso. Certo, pessoal? E quando eu tava na Espanha e eu não conseguia falar, tipo, aquilo me frustrava muito, porque as pessoas pareciam que não queriam conversar comigo. Eu querendo ali testar, querendo evoluir, conversar, querendo realmente desenvolver meu espanhol, e as pessoas praticamente ignoravam. Por quê? Porque eu não chegava, não abordava aquela pessoa da forma correta. Então, isso provavelmente, se alguém já passou por uma situação parecida com essa que eu já passei por, comenta aqui, pra gente saber que, olha, o problema é aprender o espanhol errado. O problema é aprender o espanhol que eles não falam. Certo, pessoal? E aqui é outro ponto também, né? Porque, olá, como está? Eu não falo nem no português, assim. Oi, como você está? Cara, eu não falo isso. Não falo dessa maneira tão assim, sabe? Com essa carga formal, assim. Eu não uso dessa maneira no português. E era a única maneira que eu sabia para usar no espanhol. Então, eu não me identificava com aquilo. Eu não conseguia me expressar. A pessoa do outro lado também já ficava meio receosa. E no final, a conversa não fluía. Então, pessoal, fica de olho, porque dentro de um idioma, mesmo que não seja o teu idioma nativo, você tem que ser você tem que falar da forma que você falaria. Se você é de uma pessoa descontraída, você vai falar assim no espanhol também. Então, isso tem que estar dentro do teu vocabulário, tá? Porque senão não é fluência. Se você não consegue se expressar da maneira que você é, falar o que você quer falar, sem ter que se limitar o teu vocabulário, eu só sei olá, como estás, então eu só vou falar assim. Isso não é fluência, certo, pessoal? Então, vamos começar. A primeira, eu vou falar um pouco mais sobre esse olá, como estás, para vocês entenderem bem. É uma maneira correta, sim, tá correto, e você pode escutar de duas formas, e muito brasileiro não presta atenção na diferença dessas duas. Olá, como estás, que lleva esse al final, e você está tratando a pessoa pela pessoa tu, que dá um grau de informalidade, apesar de ainda ser um jeito de falar meio engessado. Então, se você fala olá, como está, aí já o negócio complicou ainda mais, porque você está usando a pessoa usted, e a pessoa usted é como o nosso senhor e senhora. Tem muita gente que traduz o usted como você. Talvez pela similaridade do som, ou que sei eu, realmente eu não sei, mas tem muita gente que faz essa relação do usted ou ustedes com você e vocês. E não é dessa forma. Usted tem uma carga formal. Então, se você fala para a pessoa, olá, como está? É como você estivesse falando em português. Olá, como o senhor está? É bem diferente, certo? Então, presta atenção se você está usando o olá, como estás, que lleva esse al final, para você usar a pessoa tu e não a usted. Normalmente, a usted a gente só vai usar com pessoas mais velhas, então que exige um certo respeito, talvez com o chefe, se você for trabalhar fora. Eu, na verdade, mesmo quando eu trabalhei na Espanha, não usava o usted, a gente usava o tu mesmo e era bem tranquilo, tá? Então, a pessoa usted é bem difícil de você usar no dia a dia, porque ela tem essa carga de formalidade, tá? Presta atenção nisso, toda vez que você for cumprimentar a pessoa e se você realmente quer usar dessa forma, quer usar o olá, como está, prefira o olá, como estás. De acordo? E aí nós vamos para número 2. A número 2 eu até já vi alguém colocando aqui, que é o que tal. Olá, que tal? Oye, que tal? Então, oye, mas quando você vai chamar a atenção, oh, tudo bem? Aí você pode usar o oye. Este que tal é uma forma muito neutra. Então, ele não é nem formal, nem informal, ele é bem neutro, assim. Só que tem um detalhe.
Um detalhe bem importante, fica bem de olho nisso, porque quando você fala hola, que tal, geralmente você não tá esperando uma resposta de volta. Então fica de olho. Não, se você quer uma resposta do nativo, se você quer continuar a conversa, opte por não usar o hola, que tal, ou qualquer outra coisa que você for falar hoje, por exemplo. Esse que tal, geralmente, deixa eu tentar explicar um pouco mais para vocês como é que funciona. Quando você tá conversando, você encontrou um vizinho, você tá saindo da tua casa e você topa com o vizinho e tá cada um indo pro lado, tá com pressa e você fala, ué, que tal, que tal? Tipo, a pessoa nem responde, ela normalmente vai te responder com que tal também. Depois você fala, olha, que tal, que tal? Acabou, não tem um fluxo de conversa com esse que tal. Normalmente ele é usado dessa maneira, tá? Então presta atenção nisso. Toda vez que vocês escutarem, tente perceber essa neutralidade do que tal e também essa forma como eles usam como algo assim. E aí, beleza? Beleza, pronto, acabou. Finalizou aí o papo. E aí nós vamos para o próximo. O número 3 aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Aqui você vai poder usar o próximo como va todo. Como va todo. Vamos pensar numa tradução aqui no português? E aí, como andam as coisas, talvez? Poderia ser. Acho que essa seria uma boa tradução. Como va todo. Esse como va é do sentido realmente como estão as coisas. Aí sim você quer uma resposta de volta. Aí você está perguntando algo bem geral. Esse é legal para você, é uma pessoa que você já conhece. Por exemplo, você já tá num hotel ou tá morando em algum lugar e já tem uma pessoa que você já encontrou uma outra vez. Aí você vai perguntar, olá, como va todo? Então você tá perguntando de tudo realmente. Esse todo é um tudo. Você tá querendo saber do trabalho, da família, do dia, de qualquer coisa, dele perrito aí, então de tudo ele vai poder te responder. Ah, tá tudo bem, que a minha família tá bem, que o meu trabalho tá bem. Então ele pode te responder de várias formas diferentes sobre qualquer outro assunto, porque afinal você tá perguntando dele todo, então ele vai poder te responder de qualquer coisa. Essa é uma pergunta legal, porque ela é bem genérica e ela já tem esse, sabe, esse engate para uma conversa. Isso é bem bacana. E aí, esse como va todo, ele pode ser não direcionado a uma pessoa, ou então você vai poder dizer como te va todo, a ti. Então lembra que essa pessoa, tu, é o mais indicado para você usar. Ou então, se você quer ter um pouquinho mais formal, como le va todo, le va, palavra separada, não é o levar, tá? Le va todo. Então esse le referente à pessoa usted. Aí já tem essa carga de formalidade que eu já expliquei para vocês aqui, tá? Então presta atenção se você vai usar o te, o le ou não vai usar nada. Como va todo cumpre a função, tá super bem dito. Então tá super bem falado, tá totalmente correto, tá? E aí, eu quero mostrar aqui para vocês algumas formas bem informais. Então, não são formas que você nem escrever, você escreveria, tá? São bem informais. São, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes de você saludar. Tudo isso que a gente tá vendo aqui são saludos, para você começar aquela conversa. E essas são bem legais pro dia a dia, bem informais. Vamos para a primeira. A primeira talvez você já tenha escutado, que é o que passa. Que passa? Olha, que passa, güey? Olha, que passa, tio? Até a gente viu na live de gírias, que eu falei várias gírias para você de como dizer cara. Que passa? Aí tem esse passar, que é o verbo do espanhol, que tem N significados, inclusive tem uma live que eu fiz só do verbo passar, ele tem mais de 50 significados diferentes, vale a pena conferir. E esse aqui é um desses, é do tipo, e aí, beleza? Esse que passa. Na verdade, você não tá perguntando nada em específico, eles só usam demais esse verbo passar, e é bem bacana você começar a colocar ele no teu vocabulário.
Tem uma outra que eu gosto bastante, essa é uma que eles usam bastante no México, tá? Então eles vão poder te perguntar, olha, que onda? Que onda? Então lembrando que onda no espanhol não é onda, tá? É hola. É rola, bem parecido com ola da gente dizer oi. Então, que onda? Então quando você tá perguntando, e aí? Como é que tá? Beleza? É bem informal. Então presta atenção com quem que você tá falando. Se a pessoa te permite falar dessa maneira. Não é grosseiro, não tem nem nada de palavrão aqui no meio, é só uma maneira bem, uma gíria realmente, que é bastante usada lá no México. Que eles vão falar, güey, que onda? Muito mesmo. Então pode anotar aí para quem já recebeu umas mensagens hoje falando do pessoal que está planejando ir para o México no meio do ano. Então, essa é muito útil, muito útil. Agora eu vou falar aqui da próxima, que essa eu acho que vocês, quem aí já segue o canal há um tempinho, já me escutou falar muito. Essa eu uso demais, que é o buenas. Buenas. Então, simplesmente assim, às vezes você pode falar só buenas, ou hola, buenas. Então, você dá esse tom de pergunta. Então, o buenas você acaba sendo entendido mais como um oi, realmente. Eu prefiro usar o buenas muitas vezes do que o hola. Então, esse buenas é bem bacana, ele é usado em, nossa, vários países. Então, você pode dar esse tom de pergunta ou você também pode responder como buenas. Tem uma maneira bem legal, até o pessoal, os hispanos que trabalham aqui no curso do espanhol na sua viagem, eles falam bastante, sempre que me mandam mensagem, buenas. Então é tipo, oi, sabe? E aí? Então dá esse sentido, e aí, meu? Então, mais animado, buenas. Ele já dá aquele alto astral, já transmite aquele alto astral da pessoa. Bem bacana também esse buenas. Olha, eu não sei exatamente de onde surgiu essa gíria, mas eu imagino que seja mais do buenas noches, buenas tardes. Então, eles, em vez de ficar falando 100%, cortaram tudo e usam buenas para qualquer horário do dia. E tá aí. Eu imagino que seja assim, viu? Eu não tenho certeza de onde surgiu essa gíria. E aí, a gente pode passar para a próxima aqui, que é... Como va la cosa? Como va la cosa? Ou como va la vida? Também pode ser também uma das duas. Agora, se você optar por usar a vida, como va la vida, até pode ser assim no sentido de mais formal. Você vai poder usar em qualquer lugar. Agora, se você tá falando algo bem informal, você pode usar cosa. Cosa, que é no sentido de coisa, igual a gente usa coisa para várias coisas, assim. A gente substitui o nome do objeto por coisa. Isso é bem legal. E aí a gente pode ir para a próxima aqui, que hay de nuevo? Que hay de nuevo? É como se fosse, o que você tem de novidade? O que você tem de novidade para me contar? Que hay de nuevo? Então, você pode falar dessa maneira. Esse novidade seria como algo... é realmente novo, certo? E aqui vamos para a última informal, a última opção informal que você vai poder usar. Que cuentas? Que seria, e aí, o que você me conta de novo? Que cuentas? Então, o que você me conta de novo? Isso é bem bacana. Eu, particularmente, uso bastante isso no português. Eu gosto de usar essa no espanhol porque eu já uso no português. Então, o que você conta de novo? E aí, as novidades? Que cuentas ou que hay de nuevo? Isso é realmente muito bacana de vocês usarem. Dentro desse bloco aqui de informais que eu passei para vocês, é legal vocês escolherem a forma que mais se aproxima do que você falaria no português. Então, claro, não vai ser uma tradução literal 100%, mas é bem bacana de você aproximar uma da outra. Então, da forma que você já falaria, te dá mais segurança e mais fluência na hora de falar. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre essas formas de você abordar a pessoa? Então, é o seguinte... Além de você realmente falar com a pessoa, de você perguntar, de você iniciar uma conversa, de você saludar,
Então, aí você vai ter que engatar numa pergunta, né? Pra não deixar aquele negócio meio xoxo, meio morno. Você só pergunta como tá a pessoa e pronto. Você não sabe mais o que dizer, certo? Aí a pessoa só te responde porque às vezes a pessoa não sabe se você quer realmente conversar ou se você tá perguntando por educação. Então é legal você já ter algumas perguntas coringas aí na manga para conseguir engatar essa conversa. Isso é bem útil para quando te quedas em branco, sabe? Você ficou assim, me deu branco. E agora, o que eu vou falar? Então anota aí que eu vou te passar essas perguntinhas coringas que você vai poder usar em qualquer país, qualquer lugar. É bem bacana, tá? E aí a gente vai colocar aqui a próxima. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Isso é mais no sentido do que você faz para viver, podemos colocar assim? Qual é o teu tipo de trabalho? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Então aqui é realmente no sentido de você saber o que a pessoa trabalha. Então você tá ali puxando papo e tal. Pois, a que te dedicas? Então dá aquele sentido de curiosidade. É bem legal, essa é muito útil, muito, muito útil. E aí, a próxima aqui é... ¿Sabe dónde encuentro algo? Então, se você... Uma coisa que eu vou passar aqui pra vocês é uma dica pessoal minha que eu faço muito, muito mesmo. É, tipo, finge que você não sabe de nada. Por mais que você já tá ali, às vezes você já tá até morando fora, já tá tal, você tá viajando e isso e aquilo. E aí, você já sabe onde estão as coisas. Você já sabe onde é um banco, onde é uma cafeteria, onde é qualquer coisa assim. Mas é legal você realmente fazer de conta que não. Então, ó, você tá ali, puxa papo com a pessoa e daí você pergunta... Pues, ¿sabe dónde encuentro, pues, el banco? Pues, ¿sabe dónde está la universidad, en este caso? E aí, você vai poder usar isso pra tudo, porque daí a pessoa já vai te explicar, você já pega aquele gancho e pergunta uma outra coisa, daí ela... Provavelmente, isso acontece muito, a pessoa, você não é daqui, da onde você é? Daí você vai e já engata da onde você é, já conta do teu país, já fala de tudo. Então isso já te ajuda muito, muito a melhorar, a ter a oportunidade de treinar. Isso é muito legal, muito, muito legal. Então, sempre que você for viajar, faça de conta que você tá perdido. Então pergunte mesmo, pergunta pra pessoa ali do caixa no mercado. Ah, onde que tá isso? Você já viu no mercado, mas é só para você treinar. Pare a pessoa que tá do teu lado, pergunte. Pergunta do que é feito aquilo, pega as coisas do mercado e pergunte. Então, essa é a minha maior dica para vocês, para quem realmente quer treinar, para quem realmente quer falar e usar todo o espanhol de vocês. Certo, pessoal? Vocês curtiram a dica de hoje? Então, essa aqui é muito bacana. E coloquem em prática. Coloquem em prática toda vez que vocês tiverem a oportunidade. Façam de tongo, faz de conta que você não sabe de nada e pergunte para as pessoas. O ser humano tem esse instinto de ajudar. Então, toda vez que você mostra que você precisa de ajuda, você já tem uma oportunidade de engatar uma conversa. Eu fiz muito isso, muito, muito. Até hoje eu faço. Isso é muito legal para ir treinando, para você ir conhecendo sotaques e pegando várias gírias, tá? Certo, pessoal? Eu acredito que é isso que eu preparei aqui para a aula de hoje. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês.